Oi, gente, tudo bom? Eu sou o professor Tiago Albuquerque e o professor Mois pediu para eu gravar essa aula para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre novas tecnologias e turismo, possibilidades para os destinos turísticos. E aí, como teve o Jogo do Brasil, a gente ia fazer essa aula presencial, mas aí com o Jogo do Brasil, a gente vai fazer ela virtual. Eu vou gravar esse vídeo, vocês vão assistir o vídeo. Acho que o professor Luiz falou com vocês, e após o vídeo vocês vão fazer um resumo, fazer uma resenha sobre o vídeo, sobre a aula, o que acharam mais interessante, o que é que chamou mais atenção. Eu sugiro, inclusive, que no final da apresentação eu vou deixar alguns links aqui, a gente vai falar sobre algumas experiências, algumas coisas que estão acontecendo atualmente. Então, que vocês pudessem acessar esses links, assistir os vídeos com mais calma, com mais tranquilidade, mexer nos sistemas. Vou falar de alguns sistemas de inteligência turística que tem já disponível na internet. Então, que vocês pudessem acessar, ver, mexer, se aprofundar um pouco mais nessas plataformas que a gente tem hoje disponível, tá bom? Então, o que é que a gente vai falar um pouquinho conversar, eu vou falar com vocês sobre essas novas tecnologias e algumas nem tão novas assim, mas porque a gente precisa conversar e precisa falar sobre elas para a gente poder ter uma noção de como elas se aplicam na atividade turística, quais são elementos que a gente precisa ter cuidado ou ter atenção e observar, principalmente porque a gente está entrando numa nova fase de turismo. Vocês quando se formarem daqui a 2, 3 anos, a ideia, acredito que cada vez mais a gente tenha o uso de novas ferramentas, de novas tecnologias na atividade turística, e vocês precisam estar aptos a mexerem com essas tecnologias, pelo menos saberem o que é, pensar possibilidades, pensar alternativas e ter uma postura diante disso mais adequada, até com mais conhecimento sobre essas tecnologias. E aí, para começar, a gente precisa entender primeiro, quando a gente fala dessas novas tecnologias, é que essas novas tecnologias têm influenciado diretamente vários aspectos da forma como a gente vive em sociedade, por meio das soluções digitais, aplicativos, para auxiliar nessas atividades que precisam ser realizadas. E aí a gente pensa, quando a gente hoje vai pedir a gente quer sair, vai para uma balada, vai para uma festa, vai para algum lugar, quando a gente quer sair, os pais da gente não vai levar, o que é que a gente faz? A primeira coisa a gente pensa é pedir um Uber, pedir um táxi para um aplicativo. Então a gente já tem um aplicativo para pedir um meio de transporte, a gente quer saber qual é o horário do ônibus, de que horas ele passa na parada. Em alguns lugares a gente já consegue visualizar isso através também de um aplicativo. A gente quer pedir uma comida, a gente pede através de um aplicativo, a gente já consegue fazer esses pedidos de forma, não necessariamente no aplicativo do restaurante ou da lanchonete, a gente vai no aplicativo e tem tudo, ou tem várias opções. A gente quer conhecer alguém, a gente quer conversar com os nossos amigos, a gente está no aplicativo, a gente está falando com as pessoas no aplicativo, a gente está postando foto no aplicativo, nas redes sociais, a gente está conversando com as pessoas, a gente quer conhecer alguém, a gente também usa aplicativo. Então, hoje, a nossa vida em sociedade é permeada por essas novas tecnologias, sejam aplicativos, sejam sites, sejam novas soluções que vêm permeando nossa vida totalmente. E aí, principalmente vocês, mais jovens, quer jogar, tem um costume mais de jogar, você entra na plataforma de jogo, você assiste as pessoas jogando, você joga e deixa com que as pessoas também vejam você jogando, vocês vão compartilhando esses momentos de jogo de forma interativa. Então, tudo isso está impactando a forma como a nossa sociedade se comporta diante das novas tecnologias. E é importante a gente pensar isso porque não é só o turismo que tá mudando. Na verdade, é a nossa sociedade que está mudando. Castel já falava disso quando falava dessa sociedade em rede. A gente está vivenciando essa migração hoje de uma vida em sociedade cada vez mais conectada, onde as pessoas se conectam. Então, às vezes, no condomínio onde você mora, você já tem um aplicativo para solicitar alguns serviços, alguns reparos, ou você tem um grupo no WhatsApp para conversar com todo mundo e para fazer comunicação, para fazer convocação de reunião. Então, a nossa vida em sociedade ela está migrando para esse formato de cada vez mais as interações e as relações entre as pessoas serem mediadas pela tecnologia. E pensando nisso, a gente trazendo isso para a atividade turística, a gente tem que pensar que isso não é diferente com o turismo.
Com o turismo está acontecendo a mesma coisa. A gente tem visto cada vez mais o uso de novas tecnologias para facilitar as atividades turísticas, para facilitar a experiência turística, seja para gerar uma nova experiência, seja para você poder ter uma nova experiência quando você está viajando, mas também seja para você acessar um site para buscar passagem, você pensar qual é o próximo destino da sua viagem, você começar a buscar informações de coisas para fazer num lugar que você quer visitar, num lugar que você deseja visitar, ou ver qual hotel você vai ficar, ver se é perto de alguma coisa. Antigamente a gente não tinha essas possibilidades, e hoje com essas novas tecnologias é possível, até você entrar lá no Maps, alguns hotéis já tem, você consegue visualizar dentro do hotel como são como é a estrutura do hotel, né? Através do próprio Maps, sem entrar no site do hotel. Então, você consegue ter essa vivência, essas experiências lá no Maps, no Street View. Alguns empreendimentos, eles têm essas fotos internas e disponibilizam lá, e você consegue ter uma visão 360 graus. Então, essas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas para facilitar a vida das pessoas, porque a gente cada vez mais utiliza, também está sendo utilizada no turismo. A gente está vendo isso cada vez mais forte e alternando essa forma como as pessoas fazem turismo, ou como as pessoas viajam. Se antigamente a gente precisava necessariamente ir numa agência para a gente comprar uma passagem aérea, hoje a gente já consegue comprar de casa, a gente consegue comprar no aplicativo, a gente não precisa mais ir numa agência de viagem para isso. Se antigamente a gente precisava de uma agência de viagem para nos dar informações sobre o destino turístico, o que é que tem para fazer lá, quais são os hotéis que tem, quais são os passeios para fazer, qual é o restaurante bom para ir. Hoje a gente consegue fazer isso tudo através da internet, através dessas novas tecnologias. E além da internet, a gente começa a perceber novas tecnologias surgindo que vão alterar ainda mais essa relação e essa experiência do turismo. Isso principalmente entrando, e aí trazendo um pouco desse conceito dessa nova vida em sociedade, essa vida e as nossas práticas intermediadas por essas novas tecnologias, tem um novo conceito surgindo. O Sebrae já lançou, inclusive, uma apostila no final, tem um link para o material para vocês acessarem, que é essa ideia da jornada do turista conectado, que eles chamam. Que é a gente pensar nesse turista, nessa pessoa que está vivenciando uma viagem de forma conectada. E aí eles colocam essa ideia do viajante 4.0, esse conceito desse novo perfil de turista, que ele é altamente conectado, que se utiliza das redes e das tecnologias digitais antes, durante e após a viagem. Então, é um novo perfil, não só de turista, eu diria, mas é um novo perfil da vida em sociedade. Nós, enquanto seres sociais, e com essas novas tecnologias, a gente está utilizando cada vez mais novas tecnologias, a gente está cada vez mais conectado. Então, não sei como chega num lugar, eu vou pegar o Maps, vou abrir lá e vou, através de uma solução digital, entender como é que eu chego lá e procurar qual é o melhor caminho, qual é a melhor rota. Não sei qual restaurante ir, eu vou procurar na internet. Então, é esse novo perfil eu diria até de pessoa. Nós estamos vivenciando novo formato de indivíduo altamente conectado. E aí, na atividade turística, a gente consegue perceber que essas novas tecnologias estão sendo aplicadas e estão sendo aplicadas de uma forma bem ampla e bem forte nos 3 momentos de uma viagem. Antes da viagem, onde a pessoa está pesquisando, está procurando se informar, está estimulando o desejo, ainda está se informando sobre a viagem, comprando e decidindo para onde ela vai. Durante a viagem, quando ela está lá no destino, então, para se localizar, para escolher um restaurante, para ver qual é o atrativo mais perto. Durante a viagem, ele também usa. E após a viagem. Então, analisar esse novo viajante nesse perfil, esse novo perfil de viajante, né, altamente conectado, que se utiliza dessas novas tecnologias e das redes nesses 3 momentos. E aí a gente precisa entender esses momentos e como é que se utiliza, né? Assim, antes da viagem, como é que esse novo viajante 4.0 ele está se utilizando das novas tecnologias. Ele se utiliza para inspiração e para desejo, então ele começa a assistir vídeos no YouTube, seguir influências nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, ele começa a utilizar essas ferramentas das redes sociais para se inspirar,
para ter o desejo. Queria ir para um destino de praia, um lugar que faça neve. Então, ele começa a buscar na internet também, a assistir vídeos e nas redes sociais, essa inspiração para as suas próximas viagens e se estímulam ao desejo. Eu queria muito ir para às vezes é até em função de alguém, né? Ir para aquele lugar que aquele ator, que aquela atriz foi, porque tirou uma foto muito bonita, eu vi as fotos dela e achei muito bonita, e queria visitar, queria conhecer e tal. Então, a gente passa a utilizar essas novas tecnologias, esse novo tipo de viajante. Nesse momento de inspiração e desejo, então é muito importante a gente ter um olhar para isso, né? A importância da gente utilizar e ter essa perspectiva de novas tecnologias para inspirar e para fazer com que as pessoas desejem visitar aquele destino. A gente, enquanto planejador do destino, a gente pensar em formas de fazer com que nas redes, na internet, as pessoas tenham o desejo de visitar a nossa localidade, a gente fazer esse processo de inspiração também. As pessoas, esse viajante, também está utilizando as novas tecnologias nesse momento antes de viagem para conhecer. Então, deixa eu ver aqui no Maps onde se tem praia perto, se tem rio, o que é que tem próximo, quais são as atrações, deixa eu conhecer melhor, deixa eu ver aqui. Então, tem várias soluções na internet, a gente tem no YouTube alguns canais ao vivo, algumas câmeras que você pode acessar e ver como é que está naquela região, naquele momento, ao vivo, né? O trânsito, o comportamento das pessoas, o fluxo de pessoas ali. Então, é possível você ver isso. Então, isso vai te ajudar a conhecer e a escolher aquele destino que você vai, ou os atrativos que você vai, e principalmente também o hotel ou os meios de hospedagem no geral, para você conhecer quais são os hotéis que tem lá, deixa eu ver qual a estrutura que tem, deixa eu ver foto, deixa eu ver a avaliação das pessoas na internet. Deixa eu ver o que é que eles estão pesquisando, estão postando, como é que está isso. Então, é muito importante a gente está se utilizando essas redes para isso. Para planejar, então, vou lá, decidi, já me inspirei, já desejei, já conheci, já escolhi para onde eu vou, então vou planejar minha viagem, vou ver as passagens, vou ver onde eu vou ficar, vou ver quais atrativos, quantos dias eu vou ficar, e começa esse processo de planejamento. Em seguida, a gente entra num processo de planejamento, então eu passo a planejar e a decidir tudo isso de forma virtual. Então, deixa eu ver quais são as passagens. Vou entrar num processo de orçamento, deixa eu ver quanto é que eu tenho disponível, quanto é que vai ser, quanto é que está a média de passagem, quanto é que está a média de hospedagem. Começo a utilizar essas ferramentas, pesquiso para planejar e para decidir minha viagem. E aí também a gente utiliza, esse Viajante 4.0, utiliza dessas novas tecnologias para comprar e reservar. Ele não precisa mais ir presencialmente numa agência de viagem, ele pode fazer essa compra através de uma agência de viagem virtual, uma agência de viagem real, presencial, né? Ele pode ir numa agência de viagem e pedir para fazer essas reservas que ele já viu. Ele pode acessar o site de uma agência de viagem e fazer via agência de viagem, ou ele pode fazer diretamente com os fornecedores daquele serviço, né? Entra na companhia aérea e reserva, entra no site do hotel e reserva, ou entra nas OTAs que a gente tem hoje em dia para fazer essas reservas. Entra lá, alguns exemplos, né? Entra lá no Booking.com e reserva pelo Booking, compra passagem, ou entra na Teconage, já compra o pacote. Então, a gente já faz todo esse processo pré-viagem de forma digital, e tem um impacto muito grande essas novas tecnologias para esses processos que a gente passa antes da viagem. Durante a viagem, a gente utiliza, e esse novo viajante utiliza muito a internet, essas novas tecnologias, para organizar e ajustar seu roteiro. Eu decidi hoje, eu vou fazer isso, isso e isso, mas eu fiquei muito cansado ontem, vou acordar mais tarde, então esse atrativo que eu ia ver de manhã, eu só vou ver num outro dia, eu vou ver mais tarde, deixa eu ver se vai dar aberto, deixa eu ver se tem ingresso ainda, se eu posso comprar antes. Então, ele organiza, ele utiliza muito essas novas tecnologias para organizar e ajustar os roteiros enquanto está na viagem. Ele utiliza muito, e aí é muito comum e muito prático quando as pessoas estão viajando, ele utilizar essas novas tecnologias para localização, eu digo até para geolocalização, ele abrir lá, ver onde é que está, ver onde é que é o atrativo, ver onde é que é o restaurante que ele vai, ver onde é que é o hotel, quais são as rotas que ele precisa
pegar para chegar lá, qual o caminho que ele tem que fazer para chegar lá, e até se já localizar, eu estou aqui, estou indo andando, e como é que eu faço para chegar nesse lugar, como é que eu faço para chegar naquele atrativo, vou por aqui, qual o caminho mais perto, qual o caminho mais adequado para eu ir. Ele utiliza também essas novas tecnologias para entretenimento, também durante a viagem, está lá, está entediado, está na fila, está esperando um voo, está numa conexão, está tendo que esperar alguma coisa, então ele usa também para entretenimento, para jogar, para se entreter, para ler alguma coisa. Então, também essas tecnologias são utilizadas ali para entretenimento durante a viagem. Ele utiliza também para comunicação, ele utiliza essas novas tecnologias para se comunicar, seja com seus familiares, sejam com os amigos, sejam com os atrativos, sejam com meios de hospedagem, com esses stakeholders da atividade turística que vão prestar algum serviço para ele. Ele também se utiliza dessas tecnologias para se comunicar, seja através de uma ligação, seja através de um WhatsApp, seja mandando uma mensagem no site, seja mandando um e-mail. Então, ele também utiliza dessas novas tecnologias nesse processo de comunicação. No processo de informação, às vezes já chego num atrativo, estou sozinho, não contratei um guia. Então, eu utilizo também ali com Wi-Fi, com internet, com um aplicativo, com o que eu tiver, eu posso buscar informação daquele atrativo onde eu estou, daquele ponto onde eu estou. Onde é que eu estou? Estou aqui na frente de uma igreja. Que igreja é essa? Vão lá, me informam. Porque ela é importante, deixa eu ver porque ela é tão grande. Então, você também busca, esse turista, ele também busca essa informação sobre os atrativos, sobre o local onde ele está, sobre o local onde ele está visitando, durante a viagem, não só antes, mas durante também. Às vezes ele se depara com algum atrativo, ele vai visitar um atrativo e busca essa informação. E aí também um apoio na operação, nos registros, nas comprovações de compras e reservas. Hoje é muito comum, né? Você faz o check-in na companhia aérea, você recebe o seu bilhete aéreo virtual. Então, você chega lá, você pode com o celular, você apresenta na área e tem acesso ao aeroporto e à aeronave sem precisar imprimir a passagem aérea. O voucher do hotel que você reservou, a confirmação de reserva, você recebe no e-mail, você recebe na mensagem ou no aplicativo, você pode salvar e tem lá, você não precisa imprimir. E aí, com tudo, né? O seguro saúde, que você pode ter e você não precisa imprimir, você tem um certificado lá do seguro saúde também online, disponível no seu e-mail e salvo. Então, você não tem a necessidade de estar imprimindo esse material, as comprovações de compra e de reservas, você tem tudo isso, você utiliza também para ter esse apoio a essas novas tecnologias. E aí, no pós-viagem, esse viajante, ele basicamente utiliza dessas novas tecnologias para compartilhar experiências. Isso também é durante a viagem, você também vai lá, está postando o history, está postando no Instagram, está fazendo um Reels, posta no status do WhatsApp, no Twitter, você sai no Facebook, você sai postando isso, mas isso é muito, muito característico também desse momento pós-viagem, quando esse viajante, geralmente, depois de ter viajado, ter vivenciado aquela experiência, ele vai fazer esse compartilhamento de experiência de forma mais estruturada. E aí ele vai fazer as avaliações, seja na plataforma do meio de hospedagem que ele reservou, seja nas comunidades que tem de avaliação, né, tipo TripAdvisor ou o Google agora está cada vez mais fazendo isso, né? Você visita um lugar e ele manda, avalie, dê sua nota, diga o que é que você achou. Então, você tem esse momento pós-viagem de avaliações dos meios de hospedagem, dos atrativos e tal. E aí compartilhar fotos, esse viajante tem que ter um costume maior de fazer isso pós-viagem, porque ele precisa fazer isso. Geralmente ele vai editar a foto, vai editar um vídeo, vai preparar um produto, né? Ali uma foto mais editada, uma foto mais melhorada, um vídeo, um Reels, né? Pega lá, faz o Reels bonitinho, combinando com a música e tal. Então, isso geralmente ele faz num momento pós-viagem, onde ele está se recordando, onde ele está se lembrando de como foi e tal, e ele faz essa busca mental sobre esses processos. E aí também é a partir desse compartilhamento de experiência que ele vai estimular ou não, porque ele pode ter tido uma má experiência e vai avaliar negativamente o destino, ou um atrativo, ou um meio de hospedagem, ou um restaurante que ele foi. E aí ele vai estimular ou não esses outros turistas e viajantes
a buscarem esse roteiro, a fazer o que eles fizeram, a visitar o que eles visitaram. E também tem aí, nesse pós-viagem, esse compartilhar experiências, também tem um espaço de status, né? Mostrar a sua rede, seja a rede social digital que ele utilizar, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn e tal, que ele teve ali, que ele participou daquele processo, que ele participou daquele evento, que ele foi e esteve lá, e ele vai fazer isso. Às vezes, isso se dá de forma muito paralela e até ao mesmo tempo ali de quem ele está vivenciando. Mas esse processo mais elaborado, de uma foto editada, de um vídeo produzido e tal, ele geralmente faz pós-viagem, depois que voltou para casa, está descansado, está tranquilo, ele vai fazer isso de uma forma mais estruturada, digamos assim. E aí eu também queria falar dessa utilização dessas tecnologias e algumas práticas, e aí práticas emergentes ou não, porque a gente vai falar de algumas tecnologias que nem são tão emergentes assim, mas que é importante a gente ter um olhar sobre essas práticas, sobre como fazer, como se utilizar das ferramentas que a gente tem de uma forma mais atenciosa, mais adequada. Então, a gente pensar aí, quando a gente fala na comunicação e promoção de destinos, quais são as ferramentas, o que é que a gente pode utilizar, principalmente aí, e aí eu vou falar agora um pouquinho por cima, depois a gente vai falar mais especificamente de cada um desses temas. A gente tem o uso de sites, o uso de blogs, o uso de redes sociais. É muito importante a gente falar e ter um cuidado sobre isso. Às vezes a gente pensa, não, só preciso utilizar a rede social porque é lá onde está todo mundo e a gente pode sofrer algumas consequências em relação a isso ou deixar de utilizar algumas ferramentas. Então, é importante a gente ter uma atenção sobre o uso de sites, de blogs, das redes sociais. Falar um pouquinho sobre o Instagram, o TikTok e os influencers. Hoje, principalmente, é uma das principais estratégias de comunicação e promoção que tem se utilizado nas redes, o uso de influencers. E aí, os influencers de viagens ou não, né? Pode ser um influencer que não é influencer de viagem e você utilizar porque ele tem a ver com o perfil do seu público, e aí é muito importante você saber quem é o seu público, com quem você quer falar e qual tipo de influencer você vai utilizar na promoção turística do seu destino, ou do seu hotel, ou do seu restaurante. E falar também um pouquinho sobre o YouTube e a geração de desejo, né? Como o YouTube tem se tornado protagonista nesse processo de gerar desejo nas pessoas, de conhecer algumas localidades, alguns destinos. Isso tem crescido bastante. Tem crescido o uso do YouTube como um todo, né? Como um serviço de streaming, principalmente agora com as televisões, com as Smart TVs, que já são conectadas. Então, você acessa o YouTube direto na televisão e fica ali utilizando a televisão, o YouTube na televisão e acessando o conteúdo que você deseja. E como isso tem impactado também nessa geração de desejo no turismo. Falar um pouquinho sobre a importância dessas tecnologias e algumas práticas na comercialização de serviços turísticos, e aí falar um pouquinho sobre os sistemas de comercialização e venda de serviços que existem. Aí aqui eu trouxe uma lista, não vai dar para falar sobre todos, mas só para vocês saberem que tem o Airbnb, que é conhecido, né, que você tem tanto a parte de meios de hospedagem, né, de você disponibilizar ali, seja um quarto, seja um espaço na sua casa ou o apartamento todo, para você disponibilizar para receber alguém. E também tem um Airbnb Experiências, que você pode disponibilizar aí algumas experiências, ou disponibilizar ou comprar experiências relacionadas ao turismo, que pode ser um tour específico na cidade, uma experiência gastronômica, uma experiência de aprendizagem, então fazer um curso, aprender a fazer alguma coisa relacionado com aquele destino e tal. E aí tem outros sistemas de comercialização também que a gente precisa conhecer, que vocês precisam estar atentos, vocês precisam visualizar neles oportunidades. Tem a Diaspora Black, que é tipo um Airbnb, mas só para... Não é só, mas é direcionado ao público de negros e populações tradicionais. Então, que a Diaspora Black, ela surge de uma pessoa que teve uma experiência muito ruim com Airbnb, algumas experiências ruins com Airbnb por ele ser negro, e aí ele percebe essa oportunidade, esse desconforto, e faz esse Diaspora Black. Qualquer pessoa pode disponibilizar lá experiências e acomodação, mas a ideia é que seja uma plataforma mais voltada para questões relacionadas à negritude e a povos tradicionais, mais relacionados a esse apelo um pouco mais cultural de
identidade do público que utiliza e que disponibiliza também na plataforma. E aí tem outras plataformas, tem a Sister Wave, que é bem interessante, que é uma plataforma para unir mulheres, dar dica para mulheres que viajam sozinhas e também fazer com que mulheres encontrem outras mulheres para fazer viagens, que é um problema das mulheres que gostam de viajar e ainda há muita insegurança no mundo nas viagens, então não sabe qual local pode viajar sozinha, e aí tem umas dicas e tem também a possibilidade de você contratar guias mulheres para se sentir mais segura. É um pouco nesse entorno dessa necessidade das mulheres de se sentirem mais seguras nas viagens. E aí tem uma série de outras plataformas que a gente vai falar, o iFriend, o Rent a Local Friend, Get Your Guide, Pinguim, Trips, Scooby-Doo, Meu Find, PayTour, do Ticket, que são plataformas e são sistemas e plataformas de comercialização e venda de serviços que a gente precisa estar atento, a gente precisa olhar, a gente precisa conhecer, a gente, enquanto estudante de turismo e nesse processo de novas tecnologias, a gente precisa conhecer essas plataformas, saber que elas existem, como elas funcionam, para a gente poder até abrir a mente da gente, entender como é que isso está impactando. Então, vou deixar alguns links aí no final, mas essas plataformas vocês podem pesquisar no Google lá e ver como elas funcionam. É muito interessante vocês terem acesso a isso e conhecerem. Ainda falando de tecnologias e práticas, a gente vai falar um pouquinho na gestão de destinos, o que é que a gente tem visto. Tem visto basicamente e principalmente o uso de dados e informações gerados por outras plataformas. Precisa a gente ter uma atenção a isso. E aí eu vou trazer para vocês, vou mostrar aqui um pouquinho sobre não sei se vocês já conhecem, o Destination Insights with Google, que é uma plataforma do Google que traz insights e informações de viagem como um todo. E aí você pode fazer filtros no Brasil, no Rio Grande do Norte, no mundo todo. Ele vai mostrar, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E alguns sistemas de Big Data para turismo, que hoje é o que tem se discutido, principalmente como é que a gente utiliza. A gente hoje tem uma geração de dados muito grande. Hoje todo mundo aí, quase todo mundo, utiliza celular, utiliza o Wi-Fi ou utiliza sua própria rede, né, de conexão com a internet, e vai gerando dados de deslocamento, de frequência de visita. Para quem faz gestão de destino turístico, isso é muito importante. Que antigamente se dizia, a gente não tem os dados para fazer, então eu não sei, não consigo saber quantas pessoas foram a Ponta Negra no final de semana. Hoje a gente já tem uma série de possibilidades de informações, de dados disponíveis que a gente pode consultar e pode analisar. Isso para a gestão de destino é muito importante, está se discutindo muito. Eu vou mostrar alguns sistemas aqui para vocês que tem aí no mundo de outros destinos e tal, e aqui do Brasil também. E também falar um pouquinho na experiência do cliente, como essas tecnologias têm impactado. E aí, principalmente aí, eu vi que o Luiz já falou com vocês sobre novas tecnologias, e-commerce, o mobile, a importância do celular e a questão da mobile tag e QR Code. Mas aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre aplicativos, como é que tem se utilizado, algumas possibilidades. Os beacons, que são dispositivos fixos que eles mandam mensagem via Bluetooth quando a pessoa se aproxima dele, e como é que a gente pode utilizar isso no turismo. Falar também sobre realidade aumentada, realidade virtual e metaverso, como é que isso tem se mostrado algumas perspectivas no turismo, alguns destinos têm utilizado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se todos os vídeos vão funcionar. Aqui eu acho que não, mas se não funcionar, no final tem os links do YouTube onde tem esses vídeos para vocês acessarem, assistirem e verem como é essa experiência, mas eu vou falar aqui para vocês sobre elas. Quando a gente fala na comunicação e na promoção, é muito importante a gente ter atenção e aí o uso de sites, blogs e redes sociais. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Hoje a gente tem vivido uma perspectiva, muita gente, muitas empresas, muitos destinos dizendo, todo mundo só usa um Instagram, ou todo mundo agora só vai migrar para o TikTok, ninguém mais usa Facebook, então não vou utilizar. A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente pode estar falando isso a partir da nossa experiência. Hoje, ainda, eu diria que é a principal plataforma que todo empreendimento, toda empresa, todo destino deve ter é um site ou um blog, ou um site e um blog integrado,
para disponibilização de informação. Primeiro, porque é um ambiente que a gente consegue disponibilizar uma grande quantidade de informações. Então, você pode botar mapa, você pode botar vídeo, você pode botar foto, você pode se comunicar com o seu cliente, você pode deixar um aviso lá, você pode colocar roteiros e cartinhas para o cliente baixar, tudo isso. Então, ter um detalhamento maior de informação, tem a possibilidade de você integrar, inclusive no seu site, você pode integrar outras ferramentas, como você pode integrar o Instagram da sua empresa no seu site, e a pessoa, quando entra no seu site, vê lá o que é que você está postando no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, isso é importante, além de uma questão principal e primordial, é a propriedade desse ambiente. A gente viu agora recentemente, tipo, o Twitter foi vendido, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, mas teve lá, uma pessoa surgiu, e uma pessoa qualquer surgiu e disse, quer comprar o Twitter, comprou o Twitter e pode mudar as regras do Twitter a qualquer momento. E isso não é exclusividade do Twitter. Há algum tempo atrás, não sei se é da época de vocês, mas é da minha época, a gente tinha o Orkut como uma grande plataforma de rede social e, de repente, o Orkut fechou. E as empresas utilizavam o Orkut também, estavam começando ainda, mas tinha perspectiva de utilizar. E aí, se a gente pensa, é importante, é fundamental, eu só vou ter rede social, só vou ter um perfil no Instagram, só vou ter uma página no Facebook, não sei o quê. É importante a gente ter em mente que essas plataformas pertencem a uma pessoa, pertencem a uma empresa, que pode mudar as regras do jogo a qualquer momento. A gente viu aí recentemente a Meta demitindo pessoas, o Twitter também demitiu, a Meta controla no Instagram, o Facebook, o WhatsApp também demitiu uma série de funcionários. Imagina se eles começam a pensar que você é um hotel, não tem site, não tem nenhum ambiente fora vou aqui citar o Instagram, e aí todos os seus clientes chegam pelo Instagram e tal, você consegue fazer isso, que as pessoas mandam direct, falam lá e consegue reservar. E ok, está funcionando lindamente. E você diz, eu não preciso ter um site, porque eu faço tudo no Instagram, o Instagram resolve para mim. Mas vai que ou o Mark Zuckerberg vende o Instagram, ou se ele de repente decide que vai começar a cobrar das empresas para estarem no Instagram e vai começar a cobrar, sei lá, 10 mil reais por mês para cada empresa estar no Instagram. É impossível isso acontecer? Não. Isso vai acontecer? Não sei. É improvável? É improvável, mas é possível. É possível que, sei lá, Mark Zuckerberg sofra um acidente, morra e o conselho decida vender as empresas de forma independente, não sei o quê. E sua empresa não pode depender de outra empresa. Seu destino turístico não pode depender apenas de uma empresa. Então, as redes sociais são importantes, são fundamentais, eu diria, você estar nesse espaço. Você está ali, porque é onde o público está. Então, você está ali interagindo, postando foto, postando reels, postando TikTok, postando vídeo no YouTube. É fundamental. Mas primordial é você ter seu site. Porque o site, você paga pelo domínio, você paga pelo aquele ambiente, você constrói ele da forma que você quiser. Então, é fundamental que você tenha esse espaço. E você pode integrar outras ferramentas, que é fundamental hoje em dia também. Você, principalmente, integração de motor de reserva. Você tem lá no seu próprio site o seu motor de reserva, onde o seu cliente possa entrar no seu site e reservar com você. E agendar um passeio, agendar uma visita no atrativo, agendar uma mesa no restaurante ou reservar um hotel. Pensem em todas as possibilidades. Então, é fundamental você ter lá, você ter seu espaço e de site ou blog. Blog é interessante para quem gera conteúdo. Eu trouxe até aqui a imagem, veja, o Nord, a Rede Nord é uma rede de hotéis que tem na Paraíba. Tem na Paraíba, tem lá em Juazeiro, tem também, eu acho. Tem em alguns locais no Nordeste, mas é bem forte na Paraíba. Surgiu lá, ele está expandindo agora. E dentro do site deles, ele tem o Blog Nord, que aí ele fala informações de eventos que aconteceram lá. Ele ajuda, através do post do blog, ele vai informando as pessoas e vai divulgando também. Ele fala de um evento que teve no hotel e mostra a estrutura das salas de evento que tem lá e tal. Então, você está pesquisando, você pode acabar encontrando a Rede Nord através de um blog, de um post num blog dele sobre eventos, sobre alguma coisa que aconteceu lá. Então, é importante, é fundamental. Principalmente porque a gente entra agora falando um pouquinho aí de marketing digital. Quando a gente fala dos blogs, a gente fala de geração de conteúdo. Então, às vezes, seu cliente ele não está procurando hotel na beira-mar de uma pessoa.
mas ele pode estar lá pesquisando destino de praia no Nordeste. E aí, no seu hotel, você faz lá um post no blog sobre praias de João Pessoa, praias próximas do hotel, e aí ele acaba chegando lá e, eita, um hotel, e acaba descobrindo sua marca e pode criar essa relação a partir dali, sabe? Então, é importante, é fundamental você ter. Além, claro, e aí, como a gente já falou, das redes sociais, é fundamental a gente estar nesses ambientes que é onde o público está. Aqui. Além de na comunicação e promoção ainda, queria falar um pouquinho sobre Instagram, TikTok e os influencers. Hoje a gente está caminhando, aí a gente está vivenciando o que os especialistas dizem, a era dos vídeos curtos. E aí tem alguns pensadores, alguns críticos que falam que a gente está na TikTokização da sociedade. Tipo, tudo agora são vídeos curtos, são TikToks, são dancinhas. Mas é o que está se consumindo hoje, o consumo do tipo de mídia cresceu mais de 84% nos últimos 3 anos aqui no Brasil. Então, as pessoas não tinham tanto costume de consumir. Com o TikTok, passou a consumir muito esses vídeos curtos. E é preciso a gente pensar sobre isso enquanto destino, enquanto empresa, enquanto estudante do turismo, como é que a gente pode criar vídeos curtos sobre isso, sobre o nosso tema, sobre turismo. Então, é importante a gente ter um olhar. E aí, o Instagram, com os Reels, é o que está meio que tentando competir com o TikTok. A gente está vivenciando esse processo. E aí, dizem que alguns especialistas falam que há um crescimento desse tipo de mídia, porque há um grande número de informação agora chegando, então as pessoas não passam mais lá 2 horas assistindo uma informação, a não ser quando é um vídeo, quando é um filme, uma série e tal, eles acabam se prendendo ali naquele universo. Mas, em geral, as empresas, os destinos, tudo está disputando essa atenção. E, num processo normal, tem algumas pesquisas que dizem que é preciso você prender ou passar sua mensagem em até 8 segundos, que é quando você consegue prender a atenção de uma pessoa nessas plataformas. Se não passou a lei, provavelmente você não vai conseguir reter a atenção daquela pessoa. Então, é necessário ter atenção a esse novo tipo de mídia. E, principalmente com isso, surgem também, com o fortalecimento e o crescimento das redes sociais digitais, a gente tem cada vez mais o papel dos influencers ou dos criadores de conteúdo, aí, o content creators, cada vez mais se consolidando. A gente vê cada vez mais esses criadores de conteúdo sendo relevantes nas estratégias de marketing, de comunicação, de divulgação dos destinos, das empresas, dos meios de hospedagem, das empresas no geral de viagens. E aí porque você vai falar de um criador de conteúdo, o Gui na Viagem, ele fala, né, os content creators de viagem são uma ponte conectando empresas e clientes de maneira rápida, genuína e eficiente. No turismo tem crescido muito essa estratégia, é preciso a gente ter uma atenção para isso, conhecer quais são esses perfis, conhecer quem está produzindo. Aí na imagem vocês veem, tem sempre um Instagram e um TikTok, um Instagram e um TikTok, um Instagram e um TikTok, porque no TikTok também já está crescendo muito alguns perfis de viagens, de perfis especializados em dicas de viagem, lugares para visitar e tal. Então é importante a gente conhecer e estar atento a como utilizar essas mídias, né, para promoção e comunicação do destino. E também aí surge um que tem crescido cada vez mais, é o YouTube, e principalmente na perspectiva de geração de desejo e inspiração. As pessoas não buscam no YouTube, ou buscam menos, um hotel específico, uma empresa específica. Segundo pesquisas, o YouTube é o segundo site mais visitado no mundo, fica atrás apenas do Google, que é o proprietário da plataforma, né? O YouTube é do Google, é da Alphabet, na verdade, que é a empresa que controla o grupo, mas, segundo pesquisas do próprio Google, o YouTube é o segundo site mais visitado. E, claro, todo mundo, não sei se todo mundo, mas é bem comum, a gente entra na internet, quando a gente não vai nas redes sociais, a gente vai ou no Google pesquisar alguma coisa, ou a gente vai lá, a gente utiliza o YouTube para entretenimento, para ver videoclipe, ver vídeo, para ver uma aula e tal. E aí o que tem chamado a atenção é que tem crescido cada vez mais no YouTube a pesquisa, as buscas sobre viagens. E aí 80% dessas buscas sobre viagens no YouTube
são sobre destinos e atrações ou pontos de interesse, ou ideias gerais sobre locais, ou seja, as pessoas quando viajam, quando buscam informações sobre viagens no YouTube, geralmente é assim, o que tem para fazer em Natal, ou atrativos em Natal, experiências em Natal. 80% das buscas são sobre o destino no geral, ou sobre viagem praias no Nordeste, que consegue de uma forma mais geral, eles não são tão específicos, é isso que eu estava dizendo antes, que assim, as pessoas não buscam uma empresa ou um hotel específico, mas geralmente é um destino. Às vezes até pesquisa assim, como é São Miguel do Gostoso? E aí vai ver lá os vídeos de São Miguel. E 40% das visualizações de vídeos sobre viagens no YouTube são sobre esses destinos e atrações turísticas em geral. Ou seja, 80% das buscas são sobre vídeos sobre os destinos e 40% das visualizações. É o principal indicador que tem de visualização, é de destinos como um todo. Então, tem uma série de perfis que hoje se consolidam no YouTube como perfis de destino, mas é importante a gente ter perfis, principalmente é meio que os influencers, só que não nas redes sociais, eles são criadores de conteúdo. Eles falam das suas viagens, de como são, tem aí alguns perfis, tem esse internacional dos Big Brothers, e tem esse outro desse Estevão pelo Mundo, que é um brasileiro, que é um dos principais canais de viagem aqui do Brasil, dos principais influenciadores. Então, é legal a gente conhecer, ver o que é que eles estão gerando. E é importante a gente ter isso em mente na construção de estratégias para destinos turísticos ou para as empresas que a gente estiver trabalhando, que é importante a gente ter produção de conteúdo para essas plataformas também, como que isso impacta nesses fluxos. Inclusive, tem pesquisas já sobre isso, tem artigo publicado sobre o impacto de você assistir um vídeo no YouTube e tomar uma decisão de compra e de reserva de meio de hospedagem, de destino. E aí, na comercialização de serviços turísticos, entrar aqui e falar sobre algumas plataformas. Existem hoje uma série de sistemas de comercialização e venda de serviços disponíveis na internet. E aí, o mais comum é a gente falar aí, a gente tem cada vez maior reforçada a importância dos motores de reservas próprios dos meios de hospedagens. Então, porque cresceu muito assim o uso de OTAs, então os hotéis hoje fazem uma reflexão sobre a importância de estar em OTAs, e aí OTAs como Booking, como Decolar.com e essas agências visuais. OTAs, todo mundo sabe, né? As Online Travel Agents. É importante a gente ter um olhar também e trazer para os meios de hospedagem a importância de ter motor de reserva próprio nos seus sites, porque você acaba não dependendo, a gente cai na mesma perspectiva da gente não depender de uma outra empresa totalmente. 100% das minhas vendas vêm do Booking e eu não preciso ter site porque eu consigo reservar, todos os meus quartos são reservados pela Booking. Vou dar um exemplo aqui. Tá, mas quanto de taxa a Booking cobra? Se a Booking quebrar e fechar e deixar de vender, se você tiver algum problema com a Booking e ela te excluir da plataforma, tudo isso são possibilidades. Você não passar a cobrar uma taxa absurda e você ficar refém. Nenhuma empresa, nenhum destino pode ficar refém de uma única plataforma. Isso a gente precisa ter muito cuidado. Então, é importante, no site do próprio hotel tem lá um motor de reserva próprio que o turista pode entrar no site. Mas só tem a representatividade é pouca. E aí você vai pensar estratégias de marketing para aumentar a representatividade comercial do seu próprio motor de reserva. A ideia é que você tenha esse controle. E um setor que tem crescido muito, além das agências que cresceram e das reservas de companhia aérea e de hotel, né, que vendem muito, é mais antigo a gente tem visto cada vez mais a venda de serviços de agência de receptivo pela internet. E aí tem crescido muito. A gente já falava, eu comentei um pouquinho antes ali, o Airbnb, que lançou a parte do Airbnb Experiências, onde as pessoas podem oferecer experiências. Então, um guia local pode oferecer um passeio. Então, um guia que faz passeio de bug em Jenipabu, ele pode oferecer lá no Airbnb, a pessoa já compra antes de vir, já reserva com ele, já faz lá, porque lá tem no Airbnb Experiências, ele pode ser disponibilizado. Aqui são algumas imagens de algumas plataformas que a gente já falou. Tem aqui o Airbnb Experience. Esse embaixo, que está aí, o Yanomami, do Diaspora Black. Essa é a plataforma. Então, eles privilegiam, digamos assim, a estrutura deles é mais voltada
a questões relacionadas a negritudes, ao público relacionado a negritudes e populações tradicionais, então populações indígenas, algumas experiências mais relacionadas a essas questões que tem esse aspecto cultural mais forte. Aqui em cima vocês veem essas duas meninas, Somos uma Família, esse é o site da Sister Wave, que eu estava falando para vocês, que a ideia dessa plataforma é você poder oferecer. Então, você é uma mulher que está aqui em Natal e você pode oferecer passeio guiado só para mulheres na Ribeira ou na parte histórica de Natal, ou levar para a praia, levar para Pipa, alguma coisa do tipo. A ideia dela é conectar mulheres que gostam de viajar com prestadores de serviço e também com outras mulheres que querem viajar. Estou querendo ir para o Catar, para a Copa, mas não quer ir sozinha, ou não pode sozinha, e vai. Quem mais quer ir, junta um grupo de mulheres para ir, para se sentirem mais seguras e ter algum respaldo e tal. E aí tem algumas outras plataformas também para vocês conhecerem. Tem aí interessantes, a Paytour, essa Menaizinha, é aqui de Natal, não sei se vocês já tiveram contato, mas a Paytour é uma plataforma de venda de passeio, tem crescido bastante, tem se destacado aqui no mercado, então as pessoas, os receptivos podem vender online, o que é legal. Eu já tenho um site, ou eu já tenho um perfil no Instagram, eu já tenho minha rede social, ou eu vendo pelo WhatsApp, eu posso gerar aí o link do passeio, mandar e a pessoa já pagar e já garantir aquela venda antes mesmo. Você cria sua lojinha virtual aí e você consegue disponibilizar seus passeios e suas coisas no Peitu, e aí tem outras propostas também. Tem o iFriend, que é meio que encontre um amigo ou alugue um amigo enquanto você está em viagem, meio que para você contratar um guia ou você sair um pouco dessa estrutura. Essas plataformas vêm muito para você sair da estrutura de comprei um pacote na agência que é visitar esses lugares, já está fechadinho com um guia, com um grupo grande e tal. Você quer algo mais exclusivo, você quer só para você quer contratar alguém que vive naquela cidade para conhecer o que é que ele faz, qual é em vez de ir no restaurante que todos os turistas vão, qual é o barzinho, qual é o restaurante que vocês almoçam, que vocês gostam de comer, qual é a localidade. Então, você sair um pouco das estruturas de vendas turísticas das grandes agências. E aí tem várias opções. Uma que é bem interessante, e aí tem lá no United, vocês podem olhar depois, pesquisar e ver, essa Trips, que também é uma solução brasileira, que ela está trabalhando com cashback. Então, você compra através dessa plataforma, ela conecta agências de receptivo e turistas, você pode comprar nessa plataforma deles e você vai gerando cashback, que hoje é uma das formas de você fidelizar cliente, cada vez mais as plataformas online estão oferecendo esse tipo de benefício, que eu achei bem interessante, é o diferencial deles. Na gestão de destino, e aí eu trouxe aqui duas capturas de tela do Destination with Insights with Google, são essas duas aqui de cima, monitoramento de tendência de viagem. Então, essa plataforma do Google, acessem depois, pesquisem lá, Destination Insights with Google, ele vai mostrar para você qual é o destino do mundo que mais tem crescido, como é que está a procura no mundo, no Brasil, e ele vai mostrar algumas tendências. Aqui do lado são as cidades no Brasil com maior demanda por cidade de destino aqui no Brasil. Aí você vê São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o que é isso? É uma ferramenta do próprio Google, que através das pesquisas que as pessoas fazem no Google, ele já gera algumas informações. Então, assim, as pessoas estão pesquisando muito por São Paulo, por Rio de Janeiro, para viajar para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Porto Seguro, para Florianópolis, para Maceió. Então, ele já dá esse tipo de informação. A gente precisa saber dessas ferramentas para a gente poder conhecer um pouco mais sobre esses fluxos turísticos, a demanda turística e como é que está. Então, se você coloca, ainda tem a ferramenta lá, peço que vocês acessem, mexam e vejam. Você pode selecionar lá, Natal, aí ele vai dizer onde é que as pessoas mais buscam por Natal. Então, você pode me auxiliar a identificar quais são os principais locais de demanda turística para Natal. Então, sei lá, pode ser que seja São Paulo, Minas Gerais, Brasília, você vai verificar, você vai conhecer em quais locais as pessoas mais pesquisam por Natal. É bem interessante essa ferramenta, é importante que todos conheçam. E aí, também, ainda na questão hoje da gestão de destinos, a gente fala muito dos sistemas de Big Data para o turismo,
E aí, hoje é uma das principais discussões que se tem no mundo todo, quando a gente fala do uso de tecnologias no turismo, principalmente para a gestão de destino, é o uso de Big Data, como é que a gente tem utilizado isso. Eu trouxe aqui um dashboardzinho de 2 experiências internacionais que são bem relevantes, é o Visit Valência. No final aqui da apresentação tem um linkzinho para vocês. Esse é um dashboard só da parte de aérea dos voos. Ele mostra o comparativo de um ano com o outro, mês a mês, quais são os principais locais de chegada de turistas lá em Valência, quais são os principais destinos, a representatividade de cada um, o crescimento de cada destino desse. Isso é fundamental para a gestão de destino turístico hoje em dia. Ele tem uma variedade de outros dashboards, que é importante. O acesso é livre, você pode entrar lá e acessar, e mexer, e brincar, então é importante. Conheçam, entrem lá, vejam como é. No final da apresentação tem lá, mas pode colocar no Google Sistema de Inteligência Turística Valência, na Espanha, e aí você vai ver lá o site deles, esse sistema de inteligência turística, então você consegue ter uma série de informações. Esse dashboard que eu estou mostrando aqui é da parte aérea, mas tem lá das ofertas de meios de hospedagem, taxa de ocupação, diária média, tem uma série de informações bem importantes e relevantes para o destino turístico. A mesma coisa, tem aqui o Observatório Turístico de Buenos Aires, tem lá o Sistema de Inteligência Turística, também é outra referência internacional, e aqui da América Latina que tem investido muito. Ele tem uma série, aí você pode ver uma série de informações e dashboards sobre os turistas internacionais, quais são os principais turistas internacionais que visitam Buenos Aires, quais são as áreas que eles visitam. Esse é bem legal de Buenos Aires, que eles conseguem até ver assim, na terça-feira à tarde, em determinado local, quais são as nacionalidades de turistas que estão lá. Então, eles conseguem ter esse monitoramento, que eles fizeram uma parceria com a Telefônica, que é a principal empresa de telefonia móvel de lá, então eles conseguem ter acesso a essas informações principalmente GPS. E aí, como vocês falavam na última aula sobre o mobile, né, a importância do mobile, do GPS e tal, dessas ferramentas, essa plataforma tem uma série de informações bem interessantes, também planejamento de viagem, tem várias informações de destino turístico também, das principais turistas que chegam lá, como é que estão se movimentando e das demandas que tem. Também, no final aqui da apresentação, vou deixar um link, mas também podem pesquisar lá, Sistema de Inteligência Turística Buenos Aires, no Google, que vocês vão achar esse link para essa plataforma. Também é aberto, vocês podem entrar, podem acessar e ver como eles utilizam essa plataforma. Aqui eu trago 4 exemplos também de plataformas de sistemas de Big Data para o turismo aqui do Brasil, que são as referências hoje no país. Tem o Observatório de Turismo do Estado de São Paulo, o Observatório de Turismo de Minas Gerais, o Almanac, que é a plataforma de inteligência turística de Santa Catarina, e o Círio, que é aqui do Rio Grande do Norte. Vejam essas plataformas, acessem. Legal seria vocês acessarem essa de Valência, de Buenos Aires e essas experiências aqui, para vocês verem as diferenças, ver o que é que pode melhorar, o que é que pode ser diferente, e saber que o turismo, que aqui no Brasil também tem se desenvolvido algumas plataformas para Big Data. E é muito importante, porque hoje o que a gente mais tem são dados, principalmente pelo nosso costume de estar sempre com o celular. Então, quando há esse compartilhamento de informação, há essa possibilidade da gente gerar dados também para esses sistemas de como é que está sendo a experiência no local. Mas também tem uma série de informações de quantidade de hotéis, unidades habitacionais, taxa de ocupação, diária média, fluxos turísticos, os turistas que chegam aqui, da onde são e tal. A ideia é que se reúnam todas essas informações gerenciais numa única plataforma de fácil acesso. E aí, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente tem 4 perspectivas que eu queria trazer aqui para vocês, principalmente. E aí, algumas coisas, Luiz já falou nas aulas anteriores, mas aí, a gente pensar em aplicativos. Eu trouxe aqui esse Visit Valência Official Guide, é o aplicativo oficial de Valência, que você baixa e você tem acesso
o mapa do metrô, o mapa de ônibus, horários, principais atrativos, valor de ingresso, como é que eu compro. Você tem todas as informações daquele destino turístico dentro do aplicativo e pode gerar uma série de experiências também, que é bem interessante. A experiência, inclusive, de realidade aumentada que tem em Florença, na Itália, ele reúne tanto o aplicativo quanto realidade aumentada. Tipo, é uma experiência de realidade aumentada dentro do aplicativo, que é bem interessante para vocês assistirem. Aqui, Beacons é essa imagenzinha que tem esse elementozinho aqui do lado direito, essa imagem. Tem o celular e tem esse elementozinho verde bebê na parede. Isso é um Beacons. Beacons são dispositivos que se comunicam com os celulares via Bluetooth. Então, quando a pessoa se aproxima dele, ele manda uma mensagem via Bluetooth para o celular e pode dizer, você está perto, você está chegando agora na igreja Nossa Senhora Aparecida, uma igreja fundada, e dá informações sobre aquele atrativo, como também oferecer informações mais aprofundadas sobre um atrativo na região, na proximidade e tal. É uma tendência a se utilizar cada vez mais no turismo esse tipo de dispositivo e tecnologia. Aqui embaixo tem esse vídeo, não está funcionando aqui, não vai dar tempo de apresentar a vocês também, mas tem pesquisem no Google, FIFA Plus, ou FIFA+. É um aplicativo da FIFA com realidade aumentada, que você, com o celular em campo, você mostra lá, ele caiu aqui, mas terminar. Tem uma série de estatísticas sobre os times que estão jogando da FIFA. É bem legal vocês verem. Esse também, realidade aumentada, a gente tem um aplicativo, eu vou deixar o link do vídeo no final. O aplicativo na Itália, que você, com o aplicativo, você consegue ver informações de atrativos turísticos, restaurantes, pontos de interesse, um pouco sobre isso você vai vendo no mapa. E também de realidade virtual e metaverso hoje, principalmente Benidorm, eles estão avançando. Isso aqui é o vídeo sobre realidade aumentada. Não vai passar aqui, não vai conseguir gravar a tela, mas acessem lá, pesquisem no Google, no YouTube, sobre o FIFA+, ou FIFA Plus. Vai mostrar como é que ele mostra essas informações. Esse é meu vídeo da Itália, também do aplicativo, que ele usa a realidade aumentada para mostrar áreas de interesse turístico. E aqui a experiência de Benidorm, eles já estão investindo em experiência no metaverso, então eles já recriaram toda a cidade, as partes turísticas da cidade no metaverso, e está lá disponível para vocês acessarem, para vocês verem. Então, qualquer pessoa pode visitar Benidorm no metaverso, e eles querem, com isso, estimular a atividade turística no destino lá. Então, procurem, aqui tem alguns links, vocês vão receber essa apresentação também. Tem aqui falando do Turista Conectado, a jornada desse Turista Conectado Sebrae, os sistemas de informação que eu falei, o Destination with Google, e os links dos vídeos que são legais para vocês assistirem. E aí, como o Luiz estava falando, acho que o Luiz falou com vocês, a ideia é que vocês, ao final desse vídeo, vocês consigam fazer um resumo, uma resenha sobre o que é que achou da aula, o que é que achou desse vídeo, o que é que achou da apresentação. Visitem os sites e façam um resumo do que a gente falou um pouquinho hoje aqui para vocês. Tá bom, gente? Era isso. Obrigado. Bom dia para vocês e espero que tenha contribuído de alguma forma para a formação de vocês, para entender um pouquinho dessas novas tecnologias no turismo. Tá ok? Valeu, gente. Brigadão.